Qual era a visão do presidente Guebuza na altura? Nós não pensávamos, eu queria a independência. Queria independência. Eu queria a independência. O governo dos Botsuanas, dos Tsuanas, concretamente. Então acharam que nós éramos terroristas, pegaram em nós e meteram-nos na prisão. Mas as mulheres que estavam connosco, essas continuaram na casa dos refugiados. Alguns nomes? Tem ainda Sim, em memória? sim. Por exemplo, a Zina Machel, Zina Mutemba, na altura, a senhora Muyambo, que era esposa de um dos senhores que vinha recrutar pessoas cá. O marido estava conosco, o filho estava conosco e a mulher estava na casa de refugiados. Era uma prisão residencial. E depois também estavam o Enoque Mabota, o coronel Enoque Mabota, estava o Mazuze, não o Mazuze de Jesus que está a referir, mas encontramos-lo lá, etc. É preciso ter uma memória muito... É preciso puxar pela memória para ter todos os nomes. Mas nós éramos 17. Um tal Mahia, o Sátimo, que era traumatista. Há indicações que Eduardo Mondlane foi determinante para a vossa libertação. Sim. Nessa altura havia uma reunião do Comitê de Libertação em Dar es Salaam. Eduardo Mondlane, digamos assim, criticou o governo britânico e exigiu que nós fôssemos postos em liberdade. Como é que chegam à Tanzânia? De facto, rigorosamente de Land Rover. Não Land Rover Discovery como é agora. Nós temos agora. Land Rover a partir de que ponto? Da prisão, metem-nos no Land Rover e vamos até a casa onde estavam as senhoras. Também havia uns 2 ou 3 Land Rovers, penso eu. E dali fomos até Caçangulo. Caçangulo é a fronteira, é a vila, a aldeia, aquilo naquele tempo era uma aldeia mesmo, hoje é outra coisa, que está mesmo sobre o rio Zambezi, da parte de Botsuana. E de lá atravessamos de ferry para a Zâmbia. Da Zâmbia continuamos no mesmo Land Rover até Lusaka. A Zâmbia era Livingstone. E depois continuamos o mesmo até Lusaka. Em Lusaka, fomos colocados na zona dos refugiados, mas aqueles que nos receberam, que é o Mariano Mazzini e o falecido Alberto Sitole, acharam que um grupo nosso devia sair dali para estar na representação, porque não havia espaço suficiente para todos. E dali, de novo no Land Rover, até a Tanzânia. Presidente Guebuza. Sim. É um bom grupo. Sim. E qual foi a impressão sobre a recepção na Frelimo, na Tanzânia? Orientações aos combatentes, a organização, disciplina interna, quando chega a Tanzânia? Chegamos em Dar es Salaam. Antes disso, tinha chegado a Mbeya, onde estivemos alguns dias. Lá onde encontro pessoas como o Nihia, que vinha sempre ter conosco. Ele já era quadro, mas vinha ter sempre conosco. Jogávamos futebol entre quadros guerrilheiros e nós que não tínhamos nenhuma experiência militar na altura. E, obviamente, aí começamos a beber alguma coisa daquilo que a Frelimo quer, daquilo que a Frelimo é. Em particular no que se refere à parte disciplinar. Eles não estavam a dar lições, mas comportavam-se de tal maneira, e nós não tínhamos outra referência a imitar, que nós compreendíamos que este devia ser o meu comportamento e não o outro, o nosso comportamento e não o outro. Muita rigorosidade? Não, jogávamos a bola.
Chegávamos a Bola, não éramos soldados naquele tempo, éramos população que estava numa casa à espera de juntar-se à guerrilha. Tanto que tal. E de lá, então, fomos até Dar es Salaam. Dar es Salaam fomos hospedados numa casa de refugiados, num bairro chamado Ilala. A característica desse centro de refugiados da Frelimo, o centro da Frelimo, é que não havia água. A água caía a gota. E éramos muitos. Então, para termos água, era um problema. De novo, a disciplina que permitia que nós não fugíssemos dali, que nós não saíssemos dali, também não tínhamos para onde fugir. E de lá ligámos como é normal, aos dirigentes do partido e pegaram em nós, mandaram-nos para Bagamoio. Bagamoio é onde entramos pela primeira vez num campo militar. Vou para contar uma coisa que nos surpreendeu. Acho que foi interessante. Chegamos à noite, no dia seguinte de manhã, apito, se não estão a ir lá para 4 ou 5 horas de madrugada, e toda a gente no seu pelotão, cada um no seu pelotão, e correr. Estamos a falar em que ano? No mesmo ano ainda, 64. Correr. Seriano. Seriano, parece que é a maneira como os árabes dizem, os nossos companheiros tinham aprendido na Algéria. E corria-se 2, 3 horas de tempo, 1, 2, 3 horas de tempo. Era muito jovem na altura, com muita energia. Muita energia, sim, mas os ossos todos ainda não estavam sólidos. Treinamos lá. E de lá, depois de treinarmos lá... Quanto tempo? Penso que saímos de lá por volta de agosto, ou fins de julho. Não era um treino com armas, era um treino com imitação de armas. Uma espécie de estacas que nós usávamos. E de lá fomos para um lugar de carro, toda a noite, chamado Madao, perto de Naxingué. Naxingué é uma vila que tinha à volta uma série de farms, uma série de machambas. Então, a nós coube-nos a tal Madao. Mas em Madao não havia água nenhuma quase. Qual era a saída? Arranjou-se saída. Abertura de fontes? Ele é árido. Tentou-se. Encontrou-se saída. Vou explicar qual é a saída. Os chineses, penso que é um coronel ou coisa qualquer, mas a sua equipa, que estava a treinar os nossos quadros, estavam lá, naquelas condições, a trabalhar conosco. Passado algum tempo, decidiram transferir-nos, porque não havia água mesmo. Havia um caminhão que vinha da casa do oficial tanzaniano com água todos os dias. Saímos dali para Naxingué, também perto, numa das farms. Em Naxingué também não havia água. Havia água. Havia muito pouca água. Portanto, a água dependia da casa do capitão, que ia na Naxingué, enchia um tanque de água e de lá trazia para Naxingué para nós bebermos, para nós utilizarmos. E era difícil, nós éramos muitos. Um grupo de quantas pessoas? Era o campo todo. Era o campo todo, né? Não sei quantos éramos, mas devíamos estávamos acima de 200, né? 200, 300 na altura. Bom, mas uma coisa interessante no presidente Samora. Ele é que era o comandante do campo. E ele, certo dia, diz, meus amigos, muito depois, meus amigos, camaradas, nós temos aqui falta de água. Mas uma coisa é certa, a água está na cabeça de cada um de nós. Vamos cavar as nossas cabeças, vamos encontrar água. Ele falava como falava. Nós ríamos. Não entendíamos, não compreendíamos. E no dia seguinte, todos com picaretas, começamos a cavar cisternas. Ninguém ligava nada a nada, né? Não tínhamos experiência para compreender o que era aquilo. Fizeram cisternas,
colocaram-se caleiras, choveu, as cisternas ficaram cheias e na Xingueia o problema de água desapareceu. Mais do que isso, até dava para irrigar as hortas que estavam lá. De modo que a água apareceu dessa maneira, através dos tanques que o exército tanzaniano enviava para nós, que não era suficiente, porque não podia ser mesmo. Na Xingueia é uma zona árida, mas sobretudo quando encontramos a nossa própria solução. E a solução foi essa. E com que impressão ficou sobre a liderança da Frelimo, na altura liderada por Eduardo Mondlane e coadjuvada por Urias Simango? Muito boa. Muito boa. E nós obedecíamos. Nós éramos soldados de base. Esperávamos ordens. A ligação que nós tínhamos com a Frelimo direção fazia-se através do chefe do banco, do campo. Quando estávamos em Bagamoio, por exemplo, era através... Em Bagamoio era o Matias Vitor, já faleceu. Matias Vitor. Um companheiro que treinou com Magaia, com Cândido Mondlane, com Zé Macamo, etc, etc. Esse que era o meu chefe. Portanto, eu conhecia a Frelimo através dele. Mas, por sorte, enquanto estávamos lá, o presidente Mondlane apareceu no campo. Ele visitava os campos. Apareceu no campo e dava suas palestras e ensinamentos de facto. O ponto dele sempre central era unidade, 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 unidade. A disciplina, não subestimar o inimigo. O inimigo também é forte, precisa não subestimar. Mais tarde apareceu o presidente Samora. Ele era chefe do campo de Congua naquela altura. Era o tempo em que se estava a preparar a criação na Xingueia. Mas também que se enviavam alguns companheiros nossos para o exterior. Então, ele andou a apontar quem devia partir, etc, etc. Nós não sabíamos para que era. Não se perguntava, não precisávamos de perguntar. Cumprir ordens. Cumpríamos ordens. Acreditávamos de que quem dava ordens corretas. E dava mesmo. Sr. Presidente Gabusa, quando se olha para as elites nacionalistas moçambicanas, observa-se uma trajetória divergente. As elites do Sul vinham, na sua maioria, da academia e tinham uma ligação com a metrópole e com o Ocidente. As elites do Centro estavam mais ligadas à Rodésia e as elites do Norte à Tanzânia e ao Quênia. Esta ausência de afinidades entre as elites nacionalistas não constitui um problema para a unidade no seio da Frente de Libertação de Moçambique? Este é o mérito de Eduardo Mondlane. Nós não nos conhecíamos como moçambicanos, independentemente das elites ou não elites. E eu não sei se as elites do Sul estivessem tão ligados à academia naquela altura. À exceção de quem? À exceção de quem? Não sei. 3, 4, 5 não contam como é uma gota de água até certo ponto. Este é o mérito do Eduardo Mondlane. Diz assim, nós não nos conhecemos, por isso não podemos estar unidos. A maneira de podermos estar unidos é conhecendo-nos, trabalhando juntos, transpirando juntos, sofrendo juntos e respeitando as nossas culturas, valorizando-as e tornando-as numa cultura nacional. É um processo longo, mas é esse o processo. Porque não nos conhecíamos. O colonialismo era mau. Era mau o colonialismo. Não nos deixava ir de um ponto para o outro do país, senão quando fosse uma missão definida por eles. Por exemplo, por que que nós, em 64, fomos via Suazilândia, a primeira vez via Rodésia, depois África do Sul, Botsuana, em vez de ir para Cabo Delgado, ou então ir para Niassa,
ou para Tete, que nos dava acesso imediatamente à Zâmbia e à Tanzânia e ao Malawi. Por quê? Porque não conhecíamos Moçambique. As pessoas também não se conheciam. O grande mérito de Eduardo Mondlane é esse, é compreender que a solução do problema moçambicano é a unidade. E ele trabalhou para isso. Felizmente, tinha pessoas que tinham consciência disso, incluindo os da MANO, da UNAM e os da UDENAM. O presidente Guebuza teve progressos na luta armada? Eu? O que quer dizer progressos na luta armada? Não entendo. Luta, atingiu alvos. Como é que foi? Eu trabalhei, depois de sair de Nachingwea, fui colocado como secretário particular do presidente Samora, do presidente Mondlane. E lá também fui designado como professor no Instituto Moçambicano. O Instituto Moçambicano era uma escola secundária. Era uma escola secundária que nós tínhamos. E, através disso, que eu evoluí. Para onde evoluí. Mais tarde, fui escolhido secretário de Educação e Cultura. E mais tarde, comissário político nacional. Mas para não abandonar a parte da Educação e Cultura, fui mantido como inspetor das escolas. Vamos abordar o aspecto sobre o aspecto das primeiras zonas libertadas e primeira experiência da administração da Frelimo em território moçambicano, com a criação do Departamento de Organização Interna. A TVM sabe do surgimento de desentendimentos entre a direção e alguns shamans, como Lázaro Cavandam, sobre a nova ordem social que se pretendia instalar. Consta que havia uma visão da ala militar e outra da ala política, e essa clivagem estava a provocar a estagnação da guerra, o que terá ditado a convocação do segundo Congresso. Será isso? Uma interpretação interessante. O segundo Congresso é convocado, primeiro, porque era estatutário. De 5 em 5 anos tínhamos que ter um Congresso. Neste caso, não foram 5 anos, foram 6 anos. E por que 6 anos? Porque havia problemas sérios. Também estava-se em guerra, estava-se em luta. As rotinas mudam, ou melhor, ainda não existiam, porque nós nascemos em luta, luta armada. O segundo aspecto, eu não diria que é contradição entre a ala política e a ala militar. Porque a área política, nesse aspecto, era composta por um grupo de pessoas que achavam que não deviam continuar a fazer o trabalho da luta nos termos definidos pelo nosso Estatuto de Rovuma Maputo. A certa altura, quando nascem as zonas libertadas, concluem, neste caso em particular em Cabo Delgado, de que por que é que vamos continuar a lutar? Nós vamos apoiar, vocês avancem lá, nós vamos ficar aqui com a capital em Cabo Delgado. Portanto, isto é uma coisa. E depois, a população, ela própria, não concordava com esta maneira de agir daquelas pessoas. Não é ala política. A ala política eram todos. Todos nós estávamos na ala política. Até, neste caso, muitas vezes os militares é que tinham maior sensibilidade política do que alguns chairmen que se encontravam lá. Alguns, porque não são todos, naturalmente, que estavam com esse tipo de problemas. Esta contradição não foi ela só que levou a convocar-se o segundo Congresso. Também estatutariamente tinha que ser. E quais foram as matérias mais debatidas no segundo Congresso? O presidente Guebuza, na altura, tinha
25 anos de idade. Sim. Bom, só em matéria de luta. Quais são as questões que se colocavam? Uma delas era esta. Esta luta era para acabar quando? E esta área, a ala política não, a ala daquele grupo de pessoas, dizia que esta luta já acabou. Quais são essas pessoas? Cavandame, etc, etc. Esta luta já acabou. Agora nós estamos aqui e vocês outros continuem. É assim que é aquela famosa reunião de Mutuara, depois do Congresso. Não é? A parte militar dizia, não senhora, pela unidade nacional. Não é política isso? É política. Presidente Gabusa, o segundo Congresso Machete é denominado Congresso da Vitória. Porquê? Sim, eu ainda não tinha acabado de falar do primeiro ponto, de facto. Porque aqui o aspecto que foi indicado em termos de contradições que existiam entre aqueles que eram imediatistas, em termos de resultados, e aqueles que queriam ver resultados mais maduros e a longo termo. Resultados mais maduros e o grupo são aqueles que chamou militares e imediatistas são aqueles que chamou políticos. Eu penso que os dois eram políticos, tinham políticas diferentes. Mas algumas figuras centrais desses grupos? Não, eu já indiquei quais são, né? Um deles é Lázaro Cavandame. Sim. E outras figuras? Agora, deixa-me lá lembrar os nomes todos. Não todos, alguns. Estão aí, né? A Lipona, etc. E no outro lado estavam militares que muitas vezes eram todos os outros que estavam preocupados mesmo pela luta, não eram militares, necessariamente militares. Então, ao fazer-se aquilo, ainda não falei das questões que de facto levaram ao Congresso. Quais foram as questões? Que precipitaram o Congresso. As contradições manifestaram-se não só no interior do país, mas também se manifestaram em Dar es Salaam. E em Dar es Salaam havia pessoas, quadros da Frelimo, que queriam bloquear a formação. Como quem? O Guengere e o outros. Padre Guengere. O Padre Guengere e outros. Que diziam que não fazia sentido que nós tivéssemos professores que fossem brancos, porque nós estávamos a combater contra brancos. E diziam isso aos alunos. E isso criou uma revolta. Diziam que não faz sentido que nós tivéssemos médicos que era branco, enquanto nós estávamos a lutar contra branco. Ele não podia tratar-nos de facto. Não podia resolver os nossos problemas de facto. E isso levou a uma situação tal que a escola teve que fechar. Teve que fechar. Alguns estudantes preferiram ir para o Quênia, e nós vemos aí um grupo que esteve no Quênia, pessoas como o falecido Lulu, etc, etc, etc. Foi nessa altura. E outros juntaram-se à Frelimo, juntaram-se aos outros políticos. Alguns aceitaram logo ir para a Xingueia, enquanto a direção do partido procurava criar a escola num outro ponto, dado que aquele lugar era um lugar de influências difíceis de controlar. Houve violência. Houve violência. Extrema? Não sei o que quer dizer extrema. Grande violência. Por exemplo, houve mortes. Por exemplo, para explicar melhor, o nosso escritório foi assaltado. Quem que assalta o escritório? Algumas pessoas mobilizadas pelo padre Guengere também. E, como resultado disso, morreu o velho Mutemba. Foi assaltado.
Entraram lá onde estávamos, escapou quem escapou, só depois, mesmo muitas vezes depois, só depois é que chegou a polícia. E quando chegou a polícia, aqueles que foram apanhados ali foram levados para a prisão. Os bons e os maus. Os políticos e os militares. Como é que sobrevive o presidente Guebuza na altura? Escapou. Escapei. Escapei eu, escapou o presidente Chissano, escapou, etc, etc, etc. E a questão que fazia? Porque é o Congresso da Vida? É isto que eu queria dizer. Quer dizer, isto também está dentro está no quadro. Está no quadro. O Cavandama estava ligado a esta gente. Yeah. Sabe que houve um jornal chamado Mfanha-Kazi. Mfanha-Kazi, quer dizer, Jornal do Trabalhador, em Dar es Salaam, que, não sei se foi pouco depois, se foi há pouco antes, descrevia os conflitos que nós tínhamos e diziam que havia pessoas que estavam contra Eduardo Mondlane. É dessa maneira como faziam, como estamos a fazer aqui às vezes, temos políticos e não políticos, são todos políticos. E que referiam a certas figuras, como o Urias Simango, como o Cavandame, como o Guenjere, que estavam a mobilizar moçambicanos desenquadrados que estavam em Dar es Salaam, porque havia muitos, eram refugiados lá e desempregados, para atacar o partido. Para atacar Já era verdade? Como? Era verdade? Foi assaltado. A morte do velho Mutemba é real. Há um companheiro nosso que se chama Yuda Cindy. Agora vive na Suécia, na Europa, não sei se ainda está na Suécia. E foi esfaqueado na garganta por esse grupo. Saiu dali para o hospital, transportado. É real, é facto. Essas lutas entre políticos e militares, pois eu digo, não é político e militar, são políticos e políticos, um com a sua maneira de ver e outros com outra maneira de ver. E uns usando violência, é o caso deles, e outros procurando apaziguar com o diálogo, através do diálogo. Então, isso tudo, junto, leva a que nós tenhamos o Congresso. E preferiu-se que o Congresso fosse no interior para mostrar que é possível, convencer que é possível ter uma vitória real. E com pessoas que vinham de vários pontos. Para compreender o sentido da unidade. Mas, Sr. Presidente... Por exemplo, vou contar mais uma. Quando se ia para o Congresso, em Songueia, estavam lá alguns dirigentes que deviam ir para o Congresso. Songueia é a província que faz fronteira com Niassa, província tanzaniana. Estava lá o Cavandá. O presidente Mondlane é chamado ao telefone por alguém de Dar es Salaam, em nome do governo, que nem era do governo. Quer dizer, não vou dizer que não era do governo, não estava a falar em nome de nenhum governo, mas como estava no governo, possivelmente, dizia que era em nome do governo. E dizia que seria bom que não se forçasse o Cavandame a ir para o interior. Mondlane disse, mas quem é forçado a quê aqui? Diz, não, é melhor não forçarem o Cavandame a ir para o interior. Portanto, ele tinha contactos, em vez de dizer diretamente de frente que eu não quero ir ao Congresso, usou essa via. Isso é real, é facto. Mas, Sr. Presidente, há indicações, segundo as quais o segundo Congresso foi convocado em parte para definir uma ideologia
uma linha ideológica dentro da Frelimo. Havia figuras como Lázaro Cavandame que não queriam que o Congresso tivesse lugar em território moçambicano, porque temiam por uma participação da ala militar em detrimento da ala. Essa é a desculpa do mau pagador. É a desculpa do mau pagador. Foi morto o Kancomba. E depois morreu o Mondlane. Isso é realidade. É facto. É facto. Por isso, colocado dessa maneira, tem um interesse que tem. Mas os factos são estes que eu estou a dizer. O Cavandame não queria ir para fora, mobilizou quem mobilizou e praticamente disseram que este não é autorizado a ir para Moçambique. Mas há outra tese que... Sim, são teses. Os que apoiavam a oposição interna na Frelimo queriam que o segundo congresso fosse na Tanzânia. E porquê? Onde diziam que haveria liberdade de se votar livremente. Mas favorecia a quem isso? Favorecia a quem isso? Vocês estão a falar de votar livremente. Nesse momento não se punha o problema de votar livremente ou não. Porque a nossa experiência foi votação no primeiro congresso, houve outra votação no segundo congresso. Naquela altura ainda não tinha havido nenhuma votação. O ponto é que as pessoas que agiram daquela maneira não queriam confrontar-se com a realidade moçambicana. Este é que é o ponto. A história de que os militares queriam fazer não sei quantos, mesmo hoje continua e vai continuar até o próximo século. Se estiver lá, verifique qual é a interpretação que se dá de cada momento. E a interpretação que se dá de cada momento é aquela que convém. Cada um tem a sua tese. Historiadores dizem que o segundo congresso viu o ascender, voltamos à questão da ala não ala, o ascender ao controle da Frelimo à ala militar em detrimento da ala política. Não, estou a dizer que não há ala política, não há ala militar. São todos políticos, cada um com o seu posicionamento. Agora, o ascender ou não ascender são processos. São processos. Os militares e outros políticos que acreditavam que a vitória só podia ser alcançada por aquela via, continuaram a trabalhar. Os outros saíram e foram juntar-se aos portugueses. O Cavandame foi juntar-se aos portugueses. Os outros chairman, alguns dos chairman que estavam envolvidos, foram juntar-se aos portugueses. E de lá mandavam bombas. Bombas, não é discurso só. Lançar bombas através dos aviões portugueses, falando, dizendo que abandonem, não sofram aí, porque estão a sofrer muito com a Frelimo. Venham aqui para os aldeamentos. São factos. O segundo congresso também debateu a questão da influência das potências que apoiavam a Frelimo. Pretendia saber se a Frelimo era liberal ou socialista. Tudo indica que o assunto não ficou definido no Congresso de Machanski. Não era preocupação. Pelo que nós queríamos era continuar a ter certeza que temos apoio e, tendo visto bem os documentos do segundo Congresso, o nosso apoio era aquele que se oferecia. Né? Os países socialistas ofereciam-nos armas e treino militar, e alguns recursos. Nos países ocidentais, procurávamos ter, através das forças democráticas, apoios na área da saúde, na área da educação, etc. Não nos governos aí, é através das forças democráticas que lá se encontravam. Por exemplo, o Instituto Moçambicano. O primeiro doador para o Instituto Moçambicano foi a Fundação Ford, americana. Depois o governo português protestou, o governo americano parou, que não era do governo americano, deu ordens à Fundação Ford para parar. E depois quem veio em socorro foi a Suécia. Não o governo.
Ife anafrelimozo wona Inabalo kumusambiki. Ife anafrelimozo wona Inabalo kumusambiki. Frelimo Yawina. A Frelimo realmente agora é muito mais socialista, revolucionária e progressista do que nunca. E é a linha agora, a tendência, mais e mais em direção ao socialismo do tipo marxista-leninista. Presidente Gabusa, tenente-general na reserva, os primeiros anos da Frelimo, em que a ideologia marxista evoluiu, foram tempos de turbulência interna na frente de luta. Eduardo Mondlane, Joaquim Chissano e Marcelino dos Santos e a maioria dos membros do Comitê Central há indicações de que decidiram promover não só a luta pela independência, mas para construir uma sociedade socialista. Há relatos de que o Congresso da Frelimo, realizado em Macheche, em julho de 1968, aprovou diretrizes socialistas, no qual foi reeleito o presidente Eduardo Mondlane, presidente da Frelimo, e Urias Simango foi reeleito vice-presidente. Essas afirmações. Não, essa afirmação não quer dizer nada, completamente. Nós não estávamos a discutir socialismo e não socialismo em Moçambique, nessa altura. A discussão sobre socialismo e não socialismo aparece depois. No princípio, discutia-se como fazer a luta e como conseguir vencer a luta. Não perder. Era isso, essencialmente. Portanto, as personalidades que estavam na direção do nosso partido preocupavam-se mais na luta, na pátria moçambicana. O socialismo estava longe, o marxismo, o leninismo estava longe. Quem conhecia o marxismo e o leninismo? Nos processos de aprendizagem, é que então as pessoas foram sabendo que existe uma coisa chamada marxismo e leninismo e começaram a compreender o que isso significava. E daí resultou que, depois da independência, o nosso partido se transformou em marxista-leninista. Lázaro Cavandam e outros cheiamens tinham uma visão daquilo que deveriam ser as zonas libertadas da Frelimo. Cavandam defendia a propriedade privada e uma espécie de economia de mercado. Era uma visão contrária àquela que era defendida pela Frelimo. Não, as suas perguntas são todas na linha ideológica, de acordo com a visão de hoje. Lázaro Cavandam roubou nas cooperativas as populações. O que é que roubou? Exatamente, roubou a produção das populações. Nós tínhamos um comércio externo. E qual era esse comércio? Vendíamos gergelim, castanha de caju e outras coisas. Na Tanzânia. Quem comprava era a cooperativa. Esta cooperativa nunca trouxe resultados. Quem dirigia essa cooperativa, de facto, era Lázaro Cavandam. É esta visão do mercado? Roubar? E qual foi a saída na altura? A saída são esses processos que eu estou a indicar. Manifestaram-se contra os processos que estavam em curso e, manifestando-se contra esses processos, tinham que ter naturalmente uma justificação. Mas eu não me lembro que tenha sido utilizada uma justificação socialista e capitalista. Não me lembro. Talvez tenha acontecido isso numa conversa aí. Nem havia de café. Conversa. Lázaro Cavandam roubou. Há vozes que dizem que o segundo Congresso da Frelimo não foi realizado porque houve bombardeamentos no local em Macheche pela tropa aérea portuguesa. Há livros, os congressistas saíram de embandada do local do Congresso. Houve, de facto, eu penso que até nem a Frelimo existe para essas pessoas. E acho que nem as zonas libertadas existem para essas pessoas. Mas nós temos que trabalhar com factos. Né? De facto, estivemos no segundo Congresso.
de facto, chegou-se ao fim do segundo congresso. Como disse no princípio, com a eleição do presidente Mondlane a presidente e o Urias Manga a vice-presidente, aconteceu em Moçambique, num lugar chamado Machete, que certamente agora muita gente vai ver, na província de Niassa. Agora, aqui tem havido um bombardeamento dos portugueses, naturalmente eles faziam isso, não faziam isso só ali, faziam em todas as bases. Mas já aconteceu o bombardeamento? Aconteceu, sim. Foi depois? Depois de acabar o Congresso. Mas já antes sobrevoou um... Sim, de reconhecimento. De reconhecimento do sim, território. sim. Ouça, existe um escritor que estava lá, escritor, jornalista, historiador, que é o Basil Davidson. Já morreu também. Ele esteve presente. Ele escreveu um artigo em que descreve que no fim, mais ou menos no último dia do Congresso, sobrevoou o avião de reconhecimento e no dia seguinte vieram bombardear, mas já não estava lá ninguém. Quer dizer, dos congressistas, naturalmente. Isto está publicado. Sr. Presidente, consta que muitos militantes da Frelimo foram expulsos e alguns desertaram por divergências de ver Moçambique, de definir Moçambique. Qual é a visão do Presidente Armando Guebuza hoje em relação à ideologia destes militantes? As fontes referem que Urias Simango, Lázaro Cavandão, fizemos referência, defendiam a propriedade privada e é o que se assiste hoje em Moçambique. Terão sido mal interpretados na altura? Não é isso. Eu disse no princípio que não se discutia ideologia nesses termos. Nós estamos a ver aquele período a partir dos olhos do século XXI. E com pessoas que naturalmente não passaram pela mesma experiência todas, senão algumas. Por conseguinte, não é verdade que houve essa discussão socialismo, não socialismo. Qual era a visão do Presidente Guebuza na altura? Eu não pensava, eu queria a independência. Eu queria a independência. A maior parte das pessoas que estavam lá queriam a independência. Eu disse-lhe assim que o contacto que as pessoas tiveram, que muitos de nós tiveram com o socialismo, o capitalismo, tanto que tal, foi depois, no processo. Bom, então eu dizia outra coisa. Às vezes as pessoas admiram-se porque é que nós, quando proclamamos a independência, estávamos muito ligados aos países socialistas. Mas é óbvio. É óbvio. Quem nos ajudou a vencer o colonialismo, treinando-nos, etc., são países socialistas. Do capitalismo, nós tínhamos experiência daquela da palmatória e do chamboco. E da pobreza. Se fosse a escolher, era óbvio que se escolheria aquilo que nós pensamos que nos fez bem. Aquilo que nos fez mal, não. E agora, essas coisas de ideologia não são estáticas. Aquilo que eu pensava em 66 não é aquilo que eu penso hoje. É impossível. Nós evoluímos, para mal ou para bem, mas evoluímos. Somos diferentes todos os dias. A questão, 50 anos após a realização do Congresso da Vitória, é este Moçambique com que sonhavam, como militantes da frente da libertação? Nós queríamos ser independentes. Essa ideia de sonhar surge com saudosistas e outros, né? Hoje, por exemplo, sabe o que será Moçambique daqui a 5 anos? O que Moçambique sonha daqui a 20 anos? Não sonha, né? Pergunta quanta gente sonha. Nós não tínhamos tempo de sonhar, estávamos preocupados em sonhar com a independência. A independência era fundamental, a soberania nossa. Sermos nós a decidir aquilo que nós queremos fazer. E fazermos aquilo que nós queremos fazer. E que Moçambique vamos ter daqui a 20 anos, Presidente Guebuza?
Eu gostaria de saber a sua ideia. Mas eu penso que sempre melhor. Moçambique tem que melhorar todos os dias. Há condições. Hoje, para 20 anos. Nós em 10 anos ficamos independentes. Em 10 anos ficamos independentes. Portanto, podemos fazer aquilo que nós quisermos daqui a 20 anos. Eu acredito que sempre será melhor do que hoje e do que ontem. Impõe-se a transmissão de conhecimentos à nova geração sobre o processo de luta de libertação de Moçambique. E continuamos, os debates são vários. Eu penso que é importante. Acho que é importante isso. Acho que é importante que continuemos esse debate e que as novas gerações também sintam o país e vejam o país na sua dinâmica. Vejam o país na sua dinâmica. Houve uma visão em 62, não pode ser a mesma hoje, a não ser na sua essência, que é a unidade, a independência, a soberania e o bem-estar dos moçambicanos. O resto vai se transformando com o processo. Sim, Sr. Presidente, há relatos, ou melhor, 49 anos após a morte do primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, não é a altura de se divulgar a verdade sobre a morte de Mondlane? Qual é a mentira que há? Eu não conheço nenhuma mentira. Há umas fontes que dizem que o primeiro presidente da Frente da Libertação foi vítima da Guerra Fria, Ocidente, Bloco Socialista. Há uma fonte oficial de que o presidente Mondlane morreu vítima de uma encomenda bomba. E qual é a verdade? A questão colocou o Sr. Presidente. A verdade é aquela que foi difundida, que a PIDE enviou uma bomba e essa bomba matou Mondlane. Este é o facto. Agora, o que está por detrás disso? Há de haver muitas coisas e muitas implicações, não sei quando é que terminaremos a descobrir essas implicações. Qual é a mão que, de facto, fez isso? Vai ser difícil nós podermos saber, vamos investigar. Eu não sei qual é a situação nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo. Você já sabe o que aconteceu com o Kennedy? Quem é que fundou, de facto, a Frelimo? Marcelino dos Santos, Eduardo Mondlane? Eduardo Mondlane é o arquiteto da luta de libertação nacional e de Moçambique. Ele esteve na direção. Todos os outros têm mérito, porque participaram nessa grande epopeia, incluindo Marcelino dos Santos. E como é que vê a Frelimo hoje, 50 anos depois? É uma Frelimo mais coesa, como partido político agora. Não, a Frelimo é aquilo que é. Tem os desafios que tem, que são diferentes das outras ocasiões. O que é que se impõe? Impõe que se continue a trabalhar para garantir esta unidade e para se garantir, naturalmente, que a paz permaneça, né, no nosso país. Fica um apelo à sociedade moçambicana neste momento, na ponta final. Eu penso que a análise do passado e do presente devia ter em conta a realidade, que é sempre dinâmica. As coisas sempre mudam, para melhor ou para pior. E, obviamente, que há muitas teorias sobre tudo. Essas teorias merecem a nossa atenção. Mas não é qualquer teoria diferente que significa que é a mais correta. Não é necessariamente a mais correta. Por exemplo, quem fundou a Frelimo, se foi Marcelino, se foi Eduardo Mondlane. Nós nunca nos pusemos esse problema. Teve sempre claro quem é. Agora, se aparece alguém e diz que não é isso, que é outra coisa, muito bem, que diga. Mas nós, moçambicanos, devíamos dedicar a resolver os problemas que nós temos hoje, para que as gerações vindouras
não sofram aquilo que nós sofremos hoje e que sofremos ontem. Como hoje as gerações que se encontram hoje não sofreram, a maior parte delas, a dominação colonial. Isso é que é avançar. Sr. Presidente, a última questão. Cumpriu 2 mandatos como Presidente da República de Moçambique. Sim. E neste momento, o que é que faz? Qual é o dia-a-dia do Presidente que abusa? Eu trabalho no gabinete do antigo Presidente. E, como sabem, sob o ponto de vista constitucional, tenho direito a isso. E lá lido com os problemas que vão aparecendo. Que tipo uma de problemas? competência definida. Problemas, questões que vão aparecendo. Não há nada definido de especial. Por exemplo, posso ser solicitado para participar numa conferência, posso ser solicitado um ponto de vista sobre um assunto que exista e que preocupe um grupo de cidadãos ou outra coisa qualquer. A segunda coisa que me ocupa é a fundação. Foi criada no ano passado a Fundação Armando Emílio Guebuza. Então, estamos a tentar fazê-la capaz de contribuir. Mais de 1000 habitantes do distrito de Icaia, província de Sofala, passam a beneficiar de água potável.